Essas vacinas precisam ser pagas. E quem paga? Nós, os contribuintes? É para lá que todo o nosso dinheiro vai. Bom, eu não quero entrar agora em guerra de forma geral, porque é sempre o mesmo princípio. Os recursos do povo são usados para encher os bolsos dos poderosos. Então, é uma redistribuição de baixo para cima. Somos nós para cima. Tudo o que temos é tirado de nós. Essas pandemias são excelentes para isso, porque essas vacinas precisam ser sempre produzidas novamente para cada pandemia. E a produção dessas vacinas baseadas em genes é baratíssima. Até as galinhas riem disso. Quanto dinheiro está envolvido nisso e quanto desse dinheiro simplesmente desaparece nos bolsos dos capangas e marionetes que são comprados, que são pagos, que eles fazem isso. Não vou citar nomes. Senhor Pacti, é realmente uma honra poder conversar com o senhor hoje. O senhor arriscou quase tudo pela verdade lá fora, sua reputação, sua carreira e, no final, até mesmo sua saúde. Respeito muito isso. É um prazer recebê-lo hoje. Olá, fico feliz em estar com vocês. Vamos começar logo com uma pergunta bem provocante, que preocupa muitas pessoas lá fora e que também dói, porque muita gente acreditou nisso. Vou perguntar de forma bem direta, sem filtro diplomático. O coronavírus, além de todas as teorias de laboratório que existem por aí, é uma arma biológica contra a própria população? Eu não colocaria dessa forma tão drástica, embora essa formulação já esteja circulando e provavelmente com razão. Estou convencido de que o coronavírus foi criado para instalar essa chamada pandemia, para que as medidas de emergência pudessem ser implementadas. Essas medidas que na verdade são criminosas, tão criminosas que se diz os responsáveis precisam ser responsabilizados em algum momento. Mas foi planejado assim, sim. Quando ouvem arma biológica, Sr. Pacti, muitos acham que parece ficção científica. Mas na verdade não foi algo muito mais sutil? Uma arma psicológica para tornar a própria população um pouco mais obedientes? Sim, foi uma arma psicológica. E, o problema é, ao longo desses últimos anos, cheguei à conclusão, como infectologista, de que os manipuladores por trás de tudo isso realmente recorreram à arma mais poderosa que pode existir. Ou seja, a minha própria área, as doenças infecciosas. Essas doenças infecciosas como arma, como medo. Essa arma é capaz de cumprir tudo o que os governantes precisam para colocar um povo sob controle e mantê-lo sob controle. Permanentemente, sim. Não é verdade? Doenças infecciosas não são compreendidas. Ninguém pode entender isso a não ser que tenha estudado, e aqueles que estudaram. Eles então se dividem em dois grupos, ou se deixam comprar e usar. E então vem a situação incrivelmente ótima para esses manipuladores. E eles existem. Em breve será lançado um livro de um dos ex-diretores da Pfizer, Helmut Sters. Fiquem atentos, o livro será lançado em 2 ou 3 semanas. O livro se chama A Máfia das Vacinas. Lá é explicado quem está por trás disso e o que eles fizeram. Foi tão inteligente que se eu tivesse um chapéu, eu tiraria esse chapéu. O que eles fizeram, isso é simplesmente inimaginável se você parar para pensar. O ano de 2020, eles querem exercer poder. É preciso ter um instrumento de poder que gere medo. Esse instrumento de poder, se forem infecções. Então, isso pode gerar medo em muitos níveis, mais do que os outros. Isso gera medo pelo próprio agente infeccioso que não é compreendido. Ninguém sabe de onde vem esse vírus, o que esse vírus pode fazer. Ninguém consegue entender isso. E eles podem então mentir por aí.
esse é um novo vírus. Isso vai matar todos vocês. Naquela época eu pensei, meu Deus, gente, isso é para mim. Como você disse, a Terra é plana e não vai para lá. Vocês vão cair. As pessoas acabam esquecendo, porque estão tão cheias de medo, que a Terra é realmente redonda. Na verdade, toda criança sabe disso, na verdade. Mas não, o povo alemão não. Na verdade, a população mundial também não. Um vírus, isso vai matar vocês. Um disco, sim. E foi por isso que me levantei e disse, gente, a Terra não é um disco. Essa doença não é um exterminador. Não existe um exterminador assim entre os vírus hoje em dia. Não existe nenhum agente pandêmico. Esse é o motivo pelo qual o primeiro livro que escrevi, minha esposa Neu, teve que reescrever. Eu tive que explicar que tudo isso era uma mentira e sempre será uma mentira. Não acredita nisso? Entender as infecções em vez de temê-las. Assim, o medo número 1 já desaparece. Sim. Mas também é possível incutir medo dizendo, se você não fizer isso ou aquilo, será punido. E os políticos, é claro, aproveitaram isso ao máximo. Se vocês não nos obedecerem, haverá punições, até mesmo espancamentos, prisão, violência de todo tipo. E eles conseguiram fazer com que tudo fosse aprovado. Nossa, o governo é inacreditável. Isso foi em 2020. Eu queria muito dizer isso neste novo livro. Não aceitem isso, porque se isso acontecer, vocês estarão perdidos. Agora vem a próxima possibilidade. Sim, a OMS está envolvida. Essas são as pessoas a serviço desse poder. Elas trabalham com eles e agora estão recebendo plenos poderes. Tudo realmente decidido a portas fechadas, determinando o que o povo, a população mundial, deve fazer para não ser punido quando eles declararem uma nova pandemia. Eu sei, é inacreditável, e o parlamento alemão aprovou, concordou com isso. Sim, pessoal, quão tolos vocês podem ser. E não só quão tolos vocês poderiam ser. Mas como vocês não conseguem entender que, como seres humanos, como humanidade, vocês estão em perigo, em uma proporção que nunca existiu antes? Agora vou concluir, porque essas novas vacinas são baseadas em um novo princípio. Isso nunca foi testado antes. Isso não poderia dar certo. Também escrevemos em nosso livro, assim como já fizemos nos 2 últimos livros, por que essa vacinação baseada em genes deve ser interrompida se a humanidade ainda quiser se salvar? Por que isso é tão importante para mim? Não posso deixar de dizer, por favor, leiam o livro. Aliás, as vacinas baseadas em genes estão disponíveis para download gratuito na editora Kopf Verlag. Ou seja, qualquer um de vocês pode baixar o capítulo na Kopf Verlag com um clique. São só 8 páginas, mas tudo está lá. Se isso não te deixa com medo, mas com medo de verdade, então vocês não têm mais salvação. Podem tomar a vacina, mas com o tempo vocês vão acabar mal. Talvez você esteja aí sentado pensando, a culpa é dos de cima, o governo cuida de mim. Mas, sinceramente, até quando vai esperar que cuidem da sua vida? A verdade é, ninguém vai vir te salvar. Mas isso não é uma má notícia, isso é a sua chance. Se quiser aproveitar essa chance, participe do nosso webinar em 15 de dezembro, às 19 horas. Baltazar Becker e eu vamos te mostrar como se libertar internamente e financeiramente, para que em 2026 você finalmente decole. Nosso webinar gratuito será em 15 de dezembro, às 19 horas, o link está na descrição. Posso adiantar, será uma noite que vai te despertar e colocar sua vida no rumo certo. Estamos ansiosos por você. Agora eu estou até arrepiado porque eu me vacinei naquela época. Vou te explicar rapidinho o porquê.
Foi em agosto de 2021. Minha parceira estava grávida de 6 meses. Nós tivemos 2 semanas e meia, quase 3 semanas, de uma Covid realmente pesada. Naquela época ainda era aquela variante um pouco mais forte. Recentemente tive um pouco de pós-Covid há cerca de 4 semanas. Então ela disse, no final do ano, quando estava no 8º, 9º mês. Simo, naquela época eu era professora do ensino médio. Você está em uma área de alto risco, cercada por 300 alunos e com muitas interações diárias. Não quero pegar coronavírus de novo, ainda mais grávida. Não queria que a criança nascesse com deficiência, mas naquela época não sabíamos disso. Então eu realmente fui me vacinar uma vez, acho que foi aquela vacina da BioNTech, Claro. mas eu não senti nenhum efeito colateral de forma alguma. Então, não pode ser que a pessoa acabe se influenciando um pouco por toda essa história de mRNA, porque, por exemplo, dá para eliminar isso relativamente bem através do jejum. Não. Isso é um conto de fadas. Ninguém sabe o que pode ser feito quando aparecem os efeitos colaterais da vacina. É uma história totalmente nova na medicina. Sim, e isso também explicamos. E o que explicamos se confirmou. Agora é comprovado cientificamente. Então, primeiro vocês precisam perceber que esses lotes de vacinas são muito diferentes. Muitas não fazem efeito algum, e isso é claro. Por quê? Porque a estabilidade desse veneno não é garantida. Esses são processos de fabricação que são simplesmente muito suscetíveis a falhas. Sim. Aliás, houve uma investigação na Tailândia, minha terra natal. Eu estou um pouco orgulhoso dos meus colegas. Sim, eles investigaram. Onde a maioria dos efeitos colaterais foi registrada após a vacinação em toda a Tailândia, 52 províncias. Então eles receberam os resultados e eles não foram publicados, mas eu os conheço. Eles descobriram que o maior número de efeitos colaterais, proporcionalmente em relação ao país inteiro, foi em Bangkok. Nas províncias, nos pequenos hospitais que vacinaram, o número é muito menor. Agora existe armazenamento. Isso realmente precisa ser guardado em local frio. Se essa cadeia de refrigeração for interrompida, então isso estraga. Sim, o veneno estraga. Quero dizer, essa explicação é tão trivial, mas isso mostra e prova porque justamente as pessoas que não moraram em Bangkok tiveram mais sorte. Essa não é a única explicação, mas é uma das muitas explicações, certo? Aliás, mas também pode ser diferente. Em agosto de 2021, foi quando eles foram vacinados, aconteceu essa enorme campanha de vacinação com BioNTech na Tailândia. Foi com crianças em idade escolar que foram praticamente forçadas a se vacinar. E aconteceram tragédias lá. Eu vivi uma de perto indiretamente com meus colegas. Eles estavam envolvidos. Uma menina de 14 anos, uma criança maravilhosa, nunca tinha ficado doente. Uma das melhores alunas, vacinada. Ela foi vacinada e morreu depois. E morreu de forma terrível. Ela foi torturada até a morte pela vacina. Vou dizer para vocês que essa história espero será mostrada como um filme nos próximos meses. Isso foi filmado, um filme foi feito. Queremos esse filme. Eu só estou envolvido indiretamente. Mas nossa equipe tailandesa na Tailândia vai exibi-lo para que os tailandeses vejam o que aconteceu com seus filhos. Porque ela não foi a única. Tivemos milhares de mortos, milhares. Eu não sei se vocês sabem, mas os japoneses publicaram algo agora que é tão chocante. Se isso não for suficiente para parar tudo.
Eu não sei o que os coreanos publicaram. Os japoneses publicaram. Só os alemães, eles não sabem de nada. As jornalistas na Alemanha não sabem de nada, não acreditam em nada. Eles não acreditam em nada. Que quando os principais cientistas japoneses, sim, professores eméritos, que realmente entendem mais, por que eu deveria ouvir os pobres epidemiologistas alemães? Pobres. Sim, vocês não sabem que nos Estados Unidos também está acontecendo esse esclarecimento, que existem sessões no Senado, que há senadores excelentes nos Estados Unidos. Ron Johnson, Rand Paul, sim, que também é médico. Os alemães não sabem disso. Eles ficam remexendo na lama aqui, os olhos e ouvidos completamente fechados. E eu gostaria de dizer algo. Eles também não sabem que, na verdade, uma confissão foi feita ao lado alemão. Esses são os protocolos de Robert Koch, que agora estão explicados em formato de livro. Aqui está o segundo livro que acabou de ser lançado de Bastian Baruch e Aya Velasquez, que você também conhece. Sim, e esse livro deveria ser leitura obrigatória para todos os juristas, jornalistas e políticos, assim como leitura obrigatória para todos os médicos. Porque está escrito preto no branco que tudo isso foi planejado. Foi planejado. Isso. Um livro que eu também quero recomendar agora, porque eu acho que hoje sou o seu Meet Your Mentor, não é? E um Meet Your Mentor precisa tentar ensinar. O livro de Kennedy, O Rosto Eleitoral do Dr. Fauci, lá está tudo brilhantemente escrito sobre os manipuladores por trás dos bastidores, quem eram, o que fizeram e há quanto tempo isso já estava planejado. Décadas. Fauci está claramente envolvido nisso, com DAPA e outras coisas. Um livro que também deveria ser leitura obrigatória, para que os alemães entendam que há excelentes juristas em todo o mundo e não estão sozinhos. Um deles é um israelense americano chamado Aaron Siri. Ele foi um dos juristas mais importantes de Israel. Ele está na América e tem um grande escritório de advocacia. Acho que ele tem 400 advogados trabalhando com ele. Eles abordam o tema da vacinação e fazem isso de forma implacável, implacável. Todas as vacinas são analisadas detalhadamente aqui. Este livro está fundamentado com fontes, tudo está comprovado. Desculpe por dizer isso. Com o nosso livro, junto com Kennedy e junto com Baruca, o material é para os tribunais. O material é para meus colegas, que durante anos não entenderam que foram enganados, traídos e que cometeram atos criminosos. É criminoso injetar uma substância potencialmente letal. É criminoso. Quando esses livros forem conhecidos e lidos pelas pessoas certas, ninguém poderá se desculpar dizendo: nós não sabíamos. Está tudo lá. Em atos criminosos, e são crimes capitais. Isso são crimes capitais. Eles matam pessoas. Eu estou falando com meus colegas. Não façam isso. Não é uma boa ideia. Gente, por vocês mesmos, pela sua profissão, pela sua posição. Algum dia pode ser que o tiro realmente saia pela culatra e acerte vocês, e isso diante dos tribunais. E então não serão apenas suas existências em jogo, porque as demandas de indenização podem atingir um valor financeiro nunca visto antes. Eu não gostaria de estar no lugar de vocês. Não acredito que vocês consigam crédito para pagar isso. Os nomes de vocês e de suas famílias estão claros.
Eles também vão entrar para a história, mas não em uma boa história. Gostaria de intervir, Sr. Pakti. O que o senhor disse é muito forte. Basta observar a cultura de discussão tóxica na Alemanha. Você leu recentemente que agora, na Câmara dos Representantes dos Estados Unidos da América, também saiu um relatório sobre o coronavírus, que foi super detalhado? O senhor mencionou todos esses professores eméritos. Constantemente, em todo o mundo, também há políticos muito proeminentes que prestam atenção. Eles admitem o erro e pedem desculpas à população, para, no final das contas, aliviar um pouco a pressão, e aqui simplesmente continuam insistindo nessa narrativa de mentiras. Você citou os lotes de vacinas, muitos deles contaminados. Sim, meu pai é de Wuppertal. 5 dos melhores amigos dele foram internados no mesmo hospital em um curto espaço de tempo. Todos receberam AstraZeneca. Não sei o que tomaram em Wuppertal e faleceram pouco depois. Então, definitivamente existem muitos lotes de vacinas por aí que realmente foram muito, muito tóxicos. Também falei com o Dr. News no fim de semana. Ele disse em algum momento que Bill Gates não está satisfeito com o resultado da campanha de vacinação porque provavelmente houve muito poucos lotes de vacinas contaminados por aí. Não saiu como planejado, exatamente. Era para mais pessoas terem morrido. Não cite nomes, pois não são alemães. Eles possuem vários objetivos. Primeiro, eles querem ganhar dinheiro. E o incrível é que o povo participa disso. Isso permite ao governo que certas pessoas, como uma mulher que está sentada em algum lugar e então fecha contratos com valores de bilhões com sábios, que as vacinas sejam compradas. Elas ainda estão sendo compradas agora, vocês sabem disso. Por tanto dinheiro, essas vacinas precisam ser pagas. E quem paga pelas vacinas? Nós, os contribuintes? Todo o nosso dinheiro está indo para lá. Eu não quero entrar agora na questão da guerra em geral, porque é sempre o mesmo princípio. O povo. Os recursos do povo são usados para encher os bolsos dos poderosos. Então é só redistribuição. E somos nós. Eu também faço parte disso. De baixo para cima. Também somos tratados assim. Tudo o que temos nos é tirado e essas pandemias são excelentes para isso, porque essas vacinas precisam ser sempre produzidas novamente para cada pandemia. Claro, e a produção dessas vacinas baseadas em genes é baratíssima. Sim, até as galinhas riem disso. Quanto dinheiro foi para a Pfizer, BioNTech, Moderna? Quanto já foi investido? E quanto desse dinheiro simplesmente desaparece nos bolsos dos capangas? Sim, e dos fantoches que são comprados, que são pagos para fazerem isso. Não vou citar nomes, sim, mas é totalmente óbvio quem está envolvido nisso. E mais uma vez, por favor, leiam esse livro. Os nomes também estão lá, dos envolvidos do ano de 2020. Há outro livro que eu recomendo e é o livro dos próprios fundadores da BioNTech. Vocês conseguem ver? Sim, isso foi lançado há 3 anos. Isso é uma confissão. Eles mesmos escrevem isso. Eles trapacearam e escrevem sobre isso. Nós nunca testamos de verdade. Nós nunca testamos a segurança. Nós nunca testamos a eficácia em testes com animais. E essa confissão nós também recebemos oficialmente agora da Agência Europeia de Medicamentos. Nunca foram realizados quaisquer testes em animais que são absolutamente necessários antes que uma vacina seja aprovada. Está tudo aí. Pronto, agora.
O dinheiro vai para os bolsos deles e para os bolsos dos envolvidos. Além disso, com essas vacinas baseadas em genes, não há nenhum controle sobre o conteúdo. Essas pessoas podem dar ordens aos manipuladores. E as empresas? As empresas participam porque também recebem muito dinheiro. Sim, coloquem isso e aquilo, coloquem isso e aquilo. E pessoas que acham que a engenharia genética ainda está engatinhando são ingênuas, pessoal. A engenharia genética já avançou muito. Eles podem colocar genes ali que mudam e vão mudar as pessoas. Só agora já sabemos que essas vacinas também podem alterar o genoma humano. Os primeiros trabalhos estão prontos? Sim, ainda não foram publicados oficialmente, mas eles mostram que ocorre uma alteração no genoma, no DNA do ser humano, também em relação ao desenvolvimento do câncer. Está aí, falta só o pessoal aprender. Dizem, quem já fez isso? Nossos especialistas dizem que ele é incompetente, mas isso não é verdade. Envolvidos nesses trabalhos estão os melhores geneticistas do mundo. Sim, Kevin McKernan foi um dos líderes do projeto Genoma Humano. Ele se envolveu totalmente. Basicamente, foi ele quem descobriu as bactérias de DNA em contaminações de DNA, o que já foi confirmado. Não são mentiras, são verdades. Essa confirmação também veio em parte da Alemanha. E aí eu digo, nosso grupo MBGFD, nós fundamos um instituto em Módia. Em Módia também trabalhamos junto com Kevin McKernan. E nossos cientistas realmente realizam trabalhos em um nível que poucas pessoas conseguem. Eles também confirmaram totalmente que essa vacina da BioNTech está contaminada com bactérias DNA. Que esses lotes embalados tanto de RNA quanto de DNA são absorvidos pelas células humanas e absorvidos de forma ávida, e que as células humanas então começam a produzir essa proteína spike. Por um longo período isso não acaba bem, como nós também escrevemos repetidamente sobre isso. Uma célula que produz uma proteína estranha está condenada à morte pelo próprio sistema imunológico. Isso é o que escrevi há 5 anos. Não vai deixar de acontecer que as células que ousarem fazer isso. E essas são as células que, por exemplo, revestem nossos vasos sanguíneos, porque é ali que os genes chegam pelo sangue. Sim. Naturalmente, eles são avidamente absorvidos pelas paredes dos vasos sanguíneos. Naturalmente, isso leva a um ataque imunológico contra as paredes dos vasos, causando danos aos vasos e formação de coágulos. Isso era conhecimento de livro didático, conhecimento escolar que eu estava compartilhando. Não foi uma descoberta minha, está escrito assim nos livros didáticos. Não pode ser diferente, a menos que os livros didáticos estejam errados, mas eles não estão. Porque as pessoas que descobriram tudo isso há décadas ganharam prêmios Nobel por isso. Sim, que bobagem, sim. E esse é um dos motivos pelos quais não gostavam de mim. Talvez você esteja aí pensando, a culpa é deles lá em cima, o governo cuida de mim. Sinceramente, até quando você vai esperar que alguém cuide da sua vida? A verdade é, ninguém vai vir te salvar, mas isso não é uma má notícia. Isso é a sua chance. Se quiser aproveitar, participe do nosso webinar em 15 de dezembro, às 19 horas. Baltazar Becker e eu vamos te mostrar como se libertar internamente e financeiramente, para que em 2026 você finalmente decole. Webinar gratuito em 15 de dezembro, às 19 horas, link na descrição abaixo. E eu já posso adiantar. Vai ser uma noite que vai te despertar e finalmente colocar sua vida na direção certa. Estamos ansiosos por você.
Quando a gente escuta eles assim, Senhor Pakti, não dá mais para confiar na mídia, não dá para confiar na política, não dá para confiar nos médicos, nem nas igrejas dá mais para confiar. Porque agora eles também andam dizendo, vacinar é um ato de amor ao próximo, enviar armas é um ato de amor ao próximo. E eles também participaram nos últimos anos de toda essa grande mentira lá fora. Curiosamente, não há mais casos de pedofilia como há 10 ou 15 anos, quando muitas pessoas deixaram a igreja. Na verdade, o sistema até recompensa um pouco quem, claro, participa dessa narrativa lá fora. Eu tenho a sensação, Sr. Pakti, o alemão médio, como você descreveu muito bem no início, ele sempre observa tudo alheio, até durante o coronavírus. O governo vai lá, publica alguns protocolos do RKI que estão 95% censurados. Na verdade, como isso é um tapa na cara, milhões de pessoas deveriam ir às ruas de alguma forma. Às vezes eu tenho a sensação de que a gente merece os políticos que estão aí fora. Sim, porque os políticos ou a elite só pegam aquilo que a população de alguma forma permite. É um pouco como em um relacionamento tóxico. Um aproveita e o outro se deixa ser aproveitado. E os dois continuam ali de alguma forma. O senhor acha, Sr. Pakti, que isso é só nosso reflexo por termos nos tornado sem Deus? Completamente, de certa forma, como galinhas assustadas correndo pelo mundo e, na verdade, já nem sabem mais onde é esquerda ou direita. Sim, agora não quero me tornar um grande pregador. Sim, eu realmente temo que o Michel Alemão seja assim. Porque fomos doutrinados por anos e décadas, todos nós como comunidade. Sim, os cérebros aqui no país foram doutrinados, eles foram destruídos, doutrinados, não existem mais personalidades nem intelectuais, e os caminhos que levaram a isso também são conhecidos. Toda essa indústria do entretenimento, a digitalização, a internet que foi introduzida há décadas, teve uma influência incrivelmente negativa no cérebro das pessoas aqui. Quase não existem mais crianças e adolescentes que consigam existir sem esses aparelhos. Eles são viciados. Essas são as doenças da descivilização. O vício em entretenimento, o vício nisso e naquilo, até mesmo o vício em medicamentos. Existe tanta dependência de medicamentos, todos esses psicofármacos, como Michael News também sempre disse, eles causam dependência sim e destroem o cérebro. A medicina precisa se afastar disso, mas infelizmente os médicos também são doutrinados, esse é o problema. Então, mas o outro. O que? Desculpe, agora eu quero falar. Felizmente sabemos quem eram esses manipuladores e os planejadores. Que a vacinação. Efeitos colaterais agora. Com o tempo vemos algo com o qual eles mesmos não contavam. Sim, porque o conhecimento deles não era suficiente para isso. Eles não são oniscientes. Eles sabem muita coisa e, em parte, são realmente antiéticos e desumanos, mas certas coisas eles não previram. E uma coisa muito importante é que essas vacinas, diferente, se existe Deus, se há um Deus, porque elas estão encapsuladas, elas vão alcançar o cérebro sempre. Não há caminho nem barreira hematoencefálica, isso será destruído. Aliás, acabou de ser publicado um trabalho que explica isso muito bem. É uma publicação científica muito importante que explica por que sempre ocorrem danos neurológicos e cerebrais. E esses danos cerebrais são exatamente como eu escrevi e contei há 3 anos. Existem ilhas de morte no cérebro. Onde elas estão, ninguém sabe. Só se sabe que elas existem. Então, agora um último livro e depois termino. Este é o resultado das pesquisas de Arne Burkhardt. O professor Arne Burkhardt, que também esteve conosco na MBGFD, junto com seus colegas Walter Lang, o professor Walter Lang,
Sim, os dois professores eméritos começaram a trabalhar novamente no laboratório de forma voluntária e sem remuneração. Quero dizer, meu Deus, ele tinha mais de 70 anos. Ele voltou para o laboratório e trabalhou. E eles descobriram coisas em pessoas que morreram, vacinadas, morreram, que são tão chocantes que, após a morte dele, nós, ou seja, toda a equipe, publicamos os resultados agora em forma de livro. Esse livro agora também foi lançado em inglês, então está em alemão e inglês, e tem imagens nele. Se alguém vier e disser que não há comprovação científica, então jogue esse negócio para ele. O que são essas coisas? São imagens de cortes de tecido, de cortes do cérebro, que mostram que existem ilhas da morte. E o primeiro trabalho que mostrou isso foi publicado em 1º de outubro de 2020. Também de alguém da equipe de Dresden, Michael Mertz, que ficou muito conhecido por isso. As imagens no trabalho de Michael Mertz também são tão chocantes. Só posso dizer, o Michel alemão está realmente em uma situação difícil. Acreditem ou não, se vocês continuarem permitindo que seus filhos sejam mortos, que seus cérebros sejam modificados, porque são os seus cérebros, essas vacinas fazem isso, independente de qual seja. Seja contra o coronavírus ou gripe, a gripe, essas vacinas contra a gripe agora também estão aprovadas. Aliás, são baseadas em genes. Isso vai para o seu cérebro. Vocês não vão impedir isso. E quando vocês colocam algo no cérebro, se o seu sistema imunológico chamar para o ataque, me matem. Então vocês estão além de qualquer ajuda. Então eu não posso ajudar vocês. Colegas e colegas, não façam isso, não injetem isso. Vocês também não precisam fazer isso. Ninguém pode obrigar vocês a injetar um veneno mortal. Naquela época, recebi várias ligações da minha médica de família para participar da campanha de vacinação. Isso é por ignorância? Não quero presumir nada ruim. Ela era uma médica muito competente. É ganância? Ou será que vem alguma pressão do outro lado de que você tem que vacinar uma certa quantidade de pessoas? É uma mistura encantadora que se junta para fazer mágica. E foi isso que eles fizeram. Primeiro, segundo, ignorância lá em cima. E eu digo algo que sempre repito, e é por isso que minha área é a que mais se presta como instrumento de poder. Sim, porque o estudo das infecções, a infectologia, reúne várias áreas, cada uma delas já é difícil por si só. Isso inclui a bacteriologia, a virologia, a parasitologia, a imunologia, a biologia celular e a engenharia genética. Quem domina todas essas áreas? Nenhum médico que anda por aqui, sabe, aprendeu isso na faculdade. A imunologia e a infectologia são os filhos esquecidos da medicina. Antigamente, a Alemanha era o berço, tipo Robert Koch e tal, e hoje vocês na Alemanha estão realmente no meio do mato, no fim do mundo. Sim, e de novo. Eu digo mais uma vez porque aprendi a amar essa área. Foi a minha vida. Ensinei essa matéria por quase 30 anos, de A a Z, todos os aspectos, de verdade. Mainz era, na verdade, a única universidade onde os estudantes recebiam uma formação universal em infectologia. Eles tinham que saber o que ensinávamos, o que anunciávamos como importante, eles tinham que saber. Se não soubessem, eram reprovados. Naquela época fazíamos exames orais, examinei muitos estudantes, e eu era, como me dizem hoje, já um pouco temido, porque eu não tinha problema em pedir para alguém voltar outra vez. Isso foi uma repetição. Ele não foi reprovado, mas precisou voltar. E se ele ainda assim não soubesse que hoje não existem vírus que causem uma pandemia, então ele teria sido reprovado.
É tão simples que, na verdade, não existem pandemias. Se não soubesse disso, teria sido reprovado. E isso é o que escrevi mais uma vez no livro. E quem ler o livro também vai entender por que não existem pandemias. E então ele vai entender por que ninguém pode ameaçar com pandemias e impor medidas obrigatórias novamente, nem mesmo por dinheiro. Porque então os cúmplices se tornam coautores. Meus colegas não foram cúmplices porque eles não sabiam disso. Sim, quer dizer, eles não sabiam, eles foram ignorantes. E, claro, eles gostavam de ganhar um dinheirinho, mas isso é humano. Eu entendo isso também. Só que o que eles precisam perceber é que o governo alemão agora e também a ordem dos médicos e, de modo geral, o meu pessoal nessas autoridades. Sinceramente, não gosto deles. Eu acho que eles deveriam ser excluídos da classe médica. Como isso pode ser feito? Como se pode dizer, sua renda vai depender de vacinar um número mínimo de pessoas? Sim, quem quer que tivesse sequer sugerido isso comigo teria sido reprovado. Assim como a obrigatoriedade da vacina contra o sarampo. Isso veio depois do meu tempo. Mas se isso tivesse acontecido na minha época, eu, como chefe da microbiologia em Mainz, teria me levantado e dito: gente, vacinação obrigatória contra o sarampo. Isso é inconstitucional, ilegalmente inconstitucional, criminosamente inconstitucional. E agora, o que acontece? Agora vai ter, acho que amanhã, uma coletiva de imprensa nossa do MBG. Espero que muitas pessoas venham. Em 4 minutos expliquei por que essa vacinação contra o sarampo é absurda, insuportável, antiética e criminosa. Ela deve ser retirada de nossas vidas e deste país. Ela precisa ser banida. Agora vocês sabem o que estamos fazendo. Fazemos isso porque não conseguimos evitar. E fazemos isso só por vocês, pelos seus filhos. Participem também. A iniciativa é ótima, mas ainda é difícil para quem está lá fora. Eu tenho uma filha de 3 anos e meio, e ela teve que tomar 6 vacinas recentemente. Sim, e é isso, nós tivemos que fazer isso. Queríamos que ela tomasse só uma vacina simples, mas tivemos que encomendar da Suíça, esperar, pagar do próprio bolso e achar um médico que aplicasse essa vacina. Isso é claro, muitas pessoas lá fora estão realmente muito sobrecarregadas com isso. Por que o sistema que descrevemos antes é realmente tão perfeito? Ele te conforta, traz segurança e te faz acreditar em uma ilusão. Muitas pessoas se beneficiam desse sistema. Que conselho daria, por exemplo, aos jovens médicos? Porque eles não podem simplesmente se rebelar contra a classe médica, contra o sistema de ser médico, de exercer a medicina de alguma forma? Primeiro participem de tudo isso e, mais pra frente, comecem a ser um pouco rebeldes, a questionar as coisas. Porque eles também foram cancelados depois e, antes disso, eram uma das vozes mais reconhecidas, mais respeitadas deste país. Eu sempre me perguntei sobre isso. Só tiraram o microfone deles depois. Só depois é que eles se tornaram persona non grata, marcados pela sociedade, pelos colegas, pela editora, pela universidade. O que o senhor diria para os médicos mais jovens por aí? Eu daria mais uma vez o conselho de que invistam algumas horas. Me desculpe por dizer isso. Leiam nosso livro e talvez o livro de Aaron Seary, esse advogado jurista. Então vocês saberão que a vacinação é um ato criminoso. Sim, essa vacinação obrigatória é um ato criminoso. Essa vacinação contra sarampo, cachumba e rubéola é um ato criminoso. E eu teria medo. Se eu fosse um médico jovem, eu teria medo. Esse é o problema. Sim, o que já foi não precisa durar para sempre.
O governo e as autoridades, o que eles fazem é o seguinte, eles dizem, escuta só. Agora peguem esse chicote na mão e batam nas crianças até que elas façam o que foi mandado. Sim, e batam nos professores até que eles façam o que mandamos vocês fazerem. E isso é lei. Mas uma lei assim não pode durar para sempre. Assim como esse tratado da Organização Mundial da Saúde tem que ser possível cancelar. Não pode ser que um tratado ordene o uso da força, ordene coisas como açoitamento, envenenamento, matar pessoas inocentes e continue existindo. Isso vai desmoronar em algum momento. E todo aquele que se opuser a isso, hoje, aqui e agora, fará parte da queda do muro. Então, agora estou 30 anos no passado. Sim, e eu aconselho vocês. Juntem-se. Sim, não sejam tão covardes e não estejam tão dispostos a agir de forma criminosa e prejudicar seus pacientes. Até a morte. Isso faz parte de ser professor. Você acredita que Karl Lauterbach tomou uma vacina de lote verdadeiro ou só encenou? Placebo? Não sei e nem quero saber. O que Karl Lauterbach fez eu não gostaria de saber. Acho que se eu soubesse tudo o que ele fez, eu teria que meditar, senão eu não aguentaria. O senhor meditou muito naquela época, quando foi marcado como persona non grata? Porque é um dos cientistas mais renomados e de uma hora para outra tiram o microfone dele. Como se lida com isso? Eu resolvo isso, já contei isso antes. Para mim, trabalhar é falar, é isso que eu faço agora. É uma espécie de meditação. Tudo acontece com total consciência. Isso é meditação. Você tem que fazer tudo com total consciência e máxima concentração. E foi isso que fiz durante toda a minha vida. E foi só por isso que consegui fazer isso também. Eu estou meditando agora e depois vou continuar meditando. Claro, pensando. Isso é tão bonito. Acabei de ficar arrepiado. Sr. Pakti, para encerrar, uma rodada rápida com respostas sinceras e espontâneas. Quem você escolheria para estar em uma ilha deserta? Karl Lauterbach ou Donald Trump? Eu preciso escolher? Sim. Tudo bem, Donald. Trump, hehehehe. O que cura mais? Uma alimentação saudável ou uma mente saudável? Mente saudável. Doença inimiga ou professora? Neste caso, Se você pudesse dar um conselho para a sua versão de 20 anos, o que seria? você está fazendo isso de novo. Sr. Pakti, eu ouviria você por horas. A verdadeira revolução do nosso tempo. No fundo, esse é seu credo. Não lutar contra o sistema, mas se tornar mais consciente. Não esperar salvação de cima, e sim começar de baixo, por si mesmo. Ninguém representa isso melhor que o senhor, Sr. Pakti. Obrigado por sua coragem. Obrigado por ter construído pontes de forma tão pouco convencional e por ter despertado tantas pessoas lá fora. Desejo tudo de melhor para o senhor e sua família. Eu que agradeço. Desejo o mesmo para você. Obrigado. Em tailandês, diríamos kapunka ou kap. Muito obrigado. Ok, tudo certo.